Olá, meus amigos, boa tarde. Se você está ao vivo nesse momento, hoje é dia 28 de abril, são 17 horas, horário oficial de Brasília. Eu tenho motivos muito especiais para estar feliz hoje, não só pelo nosso encontro com a Priscila e com o Breno, mas hoje é aniversário do meu pai e do meu filho ao mesmo tempo. Então, sabe aquela coisa, beijo pai, beijo filho, Ellen, Henriques, Rafael, beijo para vocês. Eu sou desses, né, que eu arrumei no mesmo dia para ter o pai e o filho. Vai entender. A gente está aqui no Lift Talk, mais um, que maravilha, sexto Lift Talk sobre o Pix. Pix é uma coisa tão interessante, as pessoas são tão interessadas pelo Pix que a gente está no sexto Lift Talk. E vai ter o sétimo, e vai ter o oitavo, a gente não tem dúvida disso, a gente tem muito assunto para falar ainda. O que é o Lift Talks e onde ele está inserido no ecossistema? Para você que está nos vendo pela primeira vez, o Lift Talk é essa conversa que a gente tem de 15 em 15 dias, né, sobre as inovações financeiras tecnológicas dentro do ecossistema Lift. Então, a gente, né, que tem essa proximidade com os projetos acelerados, com o Banco Central, a gente consegue conversar com profundidade e com as pessoas que estão criando a disrupção do sistema financeiro pela regulação, que é uma das coisas que a gente mais gosta de falar, e orgulho, né, de estar num espaço como esse, onde a regulação ajuda a criar inovação. Eu vou dar um panorama do que a gente tem visto, apresento nossos convidados e a gente começa a conversa. Acho que o Pix tem evoluído muito, a gente tem sentido isso, desde a sua concepção. Em 2001, parece que a agenda evolutiva do Pix ela é, no mínimo, arrojada. A gente tem uma sequência de novidades bem grande. Assim. É difícil até listar a quantidade de novidade que a gente tem. Olhando, a gente tem o Saque Pix, iniciador de pagamento no Pix, a gente tem Pix por aproximação, a gente tem Pix garantido lá para frente, mas a gente tem QR Code pagador, a gente tem a segunda parte do Pix cobrança. Impressionante essa agenda evolutiva, o quanto de novidade está vindo para o Pix. E a gente trouxe, né, para conversar aqui a Priscila Wilkins, que é chefe de subunidade no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Priscila é graduada em Engenharia da Produção pela Politécnica da USP, tem mestrado em Administração Pública com ênfase em Economia e Finanças na Universidade de Cornell. A Priscila, né, já tem uma carreira aí de consultora de TI, antes de se tornar servidora do Banco Central, e gerente do negócio do projeto Sistema de Informação de Crédito, né, atuou no monitoramento de risco de crédito, e agora está liderando a equipe responsável pela gestão e agenda evolutiva do Pix, o nosso pagamento instantâneo. Breno Lobo, quase figurinha carimbada, Breno, assim, né? Se essa altura do campeonato as pessoas estão aqui e não sabem quem você é, elas estão com problema de memória, mas a gente reforça. Breno é consultor no Departamento de Competição e Estruturas do Mercado Financeiro do Banco Central, economista, mestrado de Economia pela UNB, está há 14 anos trabalhando com o sistema de pagamento, participou muito próximo, muito intensamente, né, nesses estudos iniciais da implementação dos pagamentos instantâneos no Brasil, com benchmarking internacional, conduziu um grupo de trabalho, né, com o mercado de 2018, coordenou esse desenvolvimento e atualmente atua na condução e como especialista técnico da agenda evolutiva do Pix. Então, de novo, se a gente é para falar para a agenda evolutiva do Pix, a gente está com as pessoas certas aqui para essa conversa. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Breno. As pessoas já estão aqui dando um oi para a gente, né, já parabenizando, né, essa iniciativa, e eu vou abrir com essas minhas perguntas, ainda não no tema, mas assim, eu espero que vocês tenham visto os Jetsons, porque a minha pergunta é sobre os Jetsons. Se você olhar os Jetsons, e para quem não sabe, Jetsons era uma série de desenho animado de 62, está para fazer 60 anos já os Jetsons. Se você olhar os Jetsons tem trabalho remoto, tem chamada de vídeo, tem smartwatch, tem TV de tela plana, tem assistente de voz, né? Tem robô que limpa a casa, mas os Jetsons
usa dinheiro papel. Por que vocês acham que as pessoas conseguiram enxergar carro voador no futuro, né? E todas essas coisas, mas não conseguiram enxergar o dinheiro se desmaterializando? Para vocês que devem ter visto Jetsons aqui como eu. Por que ninguém enxergou isso? Priscila e Breno. Pô, que pergunta difícil, Rodrigo. Eu acho que tem a ver aí com o fato do dinheiro ser algo que faz parte da sociedade há muito tempo, né? Talvez desde antes da Revolução Industrial, desde antes de terem nascido carros e tecnologias, o dinheiro faz parte aí da forma como a sociedade interage, né? Então, eu acho que faz difícil até você sair de um paradigma de trocar moeda, de trocar papel, de algo que está tão arraigado, né, dentro da sociedade, dentro da relação do ser humano. Então, isso acho que traz aí uma perspectiva interessante do que a gente está fazendo, né, de disrupção mesmo. Breno, por que você acha que o Jetsons não criou dinheiro digital, transfer? Por que eles não criaram um Pix? Eu acho que é muito do que a Priscila falou, né? O dinheiro perpassou aí, desculpe pelo cachorro, que hoje tá bravo. Ele perpassou aí toda a história da humanidade, né? Desde que tem toda a evolução, né, do meio de troca, e acaba que sempre é algo muito próximo, muito cultural, como se fosse roupa, né? A roupa você não vê também muita diferença. Você tem ali a moda tal, mas continua todo mundo usando roupa de alguma forma. O dinheiro, eu entendo que devia ter essa percepção. O Jetsons é o que? Anos 80, anos 70, anos 80, né? Tem essa percepção que é algo que existia lá e existe para sempre. E faltou a sacada de identificar. O dinheiro também vai virar digital, também vai desmaterializar. E é o que a gente está vendo hoje, né, com uma tendência em todos os países. Bem, se os Jetsons não imaginaram, que bom que vocês imaginaram, que bom que a gente imaginou como sociedade, faz sentido hoje. E os Jetsons tiveram 2 rodadas na década de 60, e aí tá tudo bem, mas eles fizeram episódios novos na década de 80, né? E mesmo na década de 80 eles não conseguiram enxergar a desmaterialização, né? E o dinheiro digital do jeito que a gente enxerga hoje. Mas aí vamos pular de Jetson para Pix. 2020 foi o ano do Pix. Quando a gente olha, assim, a virada de 2020 para 2021 é impressionante. A gente teve muita expectativa em relação ao sistema de pagamento instantâneo, né? Foram criados grupos de trabalho, o sistema financeiro, né, prestou atenção, pensou em desenvolver soluções usando isso, casos de uso, e a gente está agora, né, fazendo 6 meses de uma adesão de Pix, né? Quase um ano de marca, 6 meses de adesão de Pix. Antes da gente falar do futuro do Pix e da agenda evolutiva do Pix, quais são os números do Pix atual? Né? O que vocês veem como grata surpresa? Aproximadamente, ninguém quer saber o número de ontem, não, né? Mas assim, o que vocês veem como grata surpresa em relação ao uso do Pix? O que foi confirmado, né, o que vocês acham que foi confirmado e o que ainda está para se confirmar, né, no Pix do jeito que a gente conhece hoje? A gente foi bem surpreendido, né, pelo uso do Pix nesses primeiros 6 meses. A gente achava que ele ia pegar por ser um produto muito bom, mas a gente tinha essa sensação que ia demorar um pouquinho, né? As pessoas demoram um pouco para mudar os seus hábitos de uso de meios de pagamento. Então, foi uma grata surpresa, já desde a saída, o uso bem intenso do Pix. A gente está falando aí na casa de 20 milhões de transações de Pix ao dia, o que é muita coisa. Quando a gente acompanha e compara com o TED na evolução ao longo do dia, a gente vê que, de fato, a extensão do horário, até de normalmente para 5 horas, 5h30, aí o Pix funcionando 24/7, teve uma extensão de horário bem significativa de quando as pessoas fazem transação. A gente acompanha muitas transações entre as 5 e as 21 horas, mais ou menos, então bem intenso. Então, pessoas e empresas usando esse horário estendido para fazer.
que era algo que a gente esperava também. A gente vê muito uso quando a gente compara com o TED Doc, então o Pix já é maior do que TED Doc somado desde janeiro, né? Esse mês agora, foi em março já, né? Já ultrapassou a quantidade de boletos liquidados. Então, de fato, teve um uso bem acima do que a gente esperava, principalmente entre pessoas, né? Então, acho que isso aí veio confirmar, né? Ali TED Doc como os substitutos mais próximos do Pix, e a gente vendo mês a mês crescendo num ritmo bem acelerado o uso do Pix também com empresas, né? As pessoas pagando empresas, as pessoas usando no varejo, é algo que de fato está com um número menor do que as transações entre pessoas, mas também algo bem esperado, né? Para que isso seja usado no varejo, demanda desenvolvimentos tecnológicos da parte do varejista, né? A integração com os softwares que eles usam, então é um pouco mais complexo. Também toda a questão da incerteza, né, com de um novo meio de pagamento para receber é sempre mais complexo do que você fazer alguma coisa para testar, né, para iniciar. Enfim, a gente vê que está abaixo, né, do uso do Pix entre pessoas, mas a evolução que a gente vem acompanhando mês a mês nos faz ter a certeza de que isso em breve vai estar bem difundido entre os estabelecimentos, como a gente vê hoje com os cartões de débito e de crédito, por exemplo. Bacana, Priscila, quer contar? Eu acho que um número interessante aí, ao final de março, a gente estava com quase 76 milhões de chaves cadastradas para pessoa física, né? O que mostra que, de fato, o quanto está difundido entre pessoas físicas, né, o Pix. E aí, talvez até de uma forma curiosa, né, acho que o momento em que a gente viu que o Pix bateu o TED Doc foi bem na virada do ano ali, eu acho que, se não me engano, 30 de dezembro, 31 de dezembro, a gente vai virar o ano assim já. Então, eu acho que, trazendo isso que o Breno comentou, de quão rápida foi a adoção, né, do Pix, que eu acho que, assim, foi, de fato, até inesperado. Eu não participei aí das projeções, né, de estimativas eventuais que o pessoal tinha. A gente tinha pessoal fazendo bolão aí de quantas chaves teriam, quantas transações, porque, né, a gente não tinha certeza, mas foi interessante ver a gente virando o ano já, né, passando o TED Doc. Sabe, eu lembro, eu acompanhei de perto a indústria de telecomunicação, por uma questão, inclusive, familiar. Meu pai foi da Embratel, e na virada para celulares, eu lembro o dia que saiu a notícia que a gente tinha mais celular do que pessoa no Brasil. Eu acho que, assim, em muito pouco tempo a gente vai falar que a gente tem mais chave Pix, né, do que pessoas no Brasil. Deve faltar muito pouco tempo para isso, se você somar chaves, inclusive porque as pessoas podem ter muitas chaves Pix e falta pouco. Desculpa, deixa eu até trazer com uma correção aqui. Os 76 milhões são de pessoas, tá? Pessoas com chaves, não são nem número de chaves, tá? O número de março bateu 206 milhões em 31 de março. Já bateu. Então, a gente está com a população de 211 milhões, em abril agora já bateu. Então, hoje, 28 de abril, a gente deve ter passado, né, mais chave Pix do que cidadão nesse país. A gente já está chegando nisso, O que é assustador. Bacana. O pessoal entrando aqui, o nosso amigo Alberto Miyazaki, da IBM, está aqui também, dando um oi. Bom te ver aqui, meu amigo. Vamos, então, falar mais agora, falar de verdade da agenda evolutiva. E eu quero só fazer um reforço. A gente também acompanha esses números. O P2B do Pix está crescendo um pouco mais, né? Então, é muito interessante ver que ele está pegando mesmo. Estava dentro da expectativa, a gente sabia disso, né? O P2P seria maior, mas a taxa de crescimento do P2B interessa muito, acho que para todo o sistema. Então, pensando na agenda evolutiva, e a gente, né, eu citei várias coisas aqui, e difícil destacar, mas eu acho que eu vou começar com a ideia de saque Pix, ok? Que chama muita atenção, porque, se eu não me engano, foi uma fala do Roberto Campos, né, numa entrevista, né, ninguém estava muito preparado para aquela fala naquela época, dizendo, não, você vai poder sacar com Pix. E aí o mercado passou a prestar muita atenção. E o varejo tentou entender o que seria isso para eles e os usuários.
Como é que vai funcionar o saque Pix no varejo, né, no comércio, e o que ele ajuda e a quem ele ajuda? A ideia do saque é a gente permitir que qualquer estabelecimento comercial, qualquer pessoa jurídica, né, no limite, não precisa ser necessariamente estabelecimento comercial, ela oferte a retirada de recursos em espécie do seu caixa para qualquer indivíduo, qualquer cidadão brasileiro que possua uma conta em um participante do Pix. Então, é o caso de eu ir fazer minha compra no supermercado e sair de lá com dinheiro em espécie, eu ir numa farmácia e conseguir tirar um dinheiro em espécie, e é justamente esse o objetivo, né? A gente tem um problema estrutural no Brasil de oferta à prestação de serviço de saque, principalmente quando a gente fala em cidades do interior do país. A gente tem um número muito elevado de cidades no interior do país que não tem sequer uma agência bancária. Então, o custo de chegar dinheiro nessas cidades é bastante elevado. Às vezes, você recebe um pagamento eletrônico na cidade, precisa sacar, né? Você precisa ir para outra cidade, sacar em outra cidade, e quando você saca na outra cidade, você gasta na outra cidade. Então, isso até o aspecto econômico da movimentação dessas cidades que não possuem essa estrutura de serviço de saque é prejudicada. Esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa trazer mais capilaridade para esse serviço de saque, e a gente tem um problema das instituições digitais, né? Dos bancos digitais, das instituições de pagamento, das fintechs, que nasceram digitais e que não têm agência, né? Elas não têm agência própria para ofertar um saque na boca do caixa, elas não têm estrutura de ATM. Para que elas possam ofertar esse serviço, elas precisam ofertar via prestadores de serviço de saque, né, que compartilham os seus ATMs para ofertar o saque, e esse mercado é muito concentrado. Esse mercado é muito concentrado, fica muito caro a oferta desse serviço, e os bancos digitais, essas instituições digitais, elas têm dificuldade de competir com as instituições tradicionais nesse serviço de saque. Então, a gente tem um problema de competição nesse serviço. É um serviço em que as instituições incumbentes, né, as grandes instituições, principalmente os grandes bancos, elas conseguem ofertar um serviço de saque e as entrantes não têm como ofertar, dados os altos custos envolvidos para disponibilizar essa infraestrutura. Então, a gente tem esse problema hoje e a gente detectou. O Pix já está aí no ar, a gente tem toda a infraestrutura, a gente tem 700 participantes. Por que não usar a infraestrutura que o Pix suporta hoje para fazer as transferências eletrônicas para também possibilitar o saque do dinheiro em espécie? E aí foi isso que a gente está criando e bolando neste momento, né? Para possibilitar que qualquer estabelecimento, né? A padaria da esquina da cidade do interior, a pessoa que tem ali a sua barraquinha na feira municipal da cidade do interior, ela vai receber muitos recursos em dinheiro em espécie, e ela não necessariamente quer levar aquele dinheiro em espécie para casa, né? Tem todo o problema de segurança, tem todo o custo do estabelecimento de fazer a gestão desse numerário, de depositar nas agências, né? Ou você guardar todo o montante para chegar no final do dia, ir na agência e depositar, ou ir no ATM e depositar, ou fazer isso a cada 3, 4 vezes no dia, para reduzir aquela percepção de segurança, né? De ter muito recurso em caixa. Então, a gente permitindo que os estabelecimentos também usem o dinheiro que eles estão recebendo ali no dia a dia para sair, né? Para sair os recursos por meio do SaquePix, você também está trazendo benefícios para os estabelecimentos comerciais, está melhorando a gestão desses recursos. A gente sabe que tem um custo muito alto, as empresas grandes, né, que movimentam muito dinheiro em espécie, tem um custo elevadíssimo com contratação de carro forte, contratação de seguro. Então, tudo isso vai ajudar, né? Então, a gente acaba mirando para ajudar a resolver um problema estrutural da prestação de serviço de saque no Brasil e acaba acertando também nesses problemas com a gestão de numerário que os estabelecimentos comerciais enfrentam. Então, a gente acaba casando duas necessidades junto com o Pix, todo mundo junto do Pix, a gente acaba também incentivando, né, os estabelecimentos a aceitarem Pix por conta do SaquePix, e acaba que é uma solução bem bacana que a gente está construindo para entregar para a população ainda agora no segundo semestre de 2021. Maravilha. Priscila, eu não vou perguntar quem ganha e quem perde com o SaquePix, mas quem paga e quem recebe. Vai ter custo? Alguém vai ter que pagar por isso? O varejista ganha, ele paga? Já tem esse desenho
nessa agenda evolutiva do saque? Já tem um desenho, sim, em que o sacador, o usuário, né, que vai fazer a compra ali no supermercado, como descreveu o Breno, ele vai ter isenção nos primeiros 4 saques. A partir desse quinto, ele pode ser tarifado, né? O que não quer dizer que ele será necessariamente tarifado. Isso é uma decisão do participante que oferta esse serviço para ele. Na outra ponta, o estabelecimento comercial, ele será, sim, remunerado para ofertar esse serviço de saque. Ainda está em discussão aí quais são as tarifas máximas, exatamente como é que a liquidação dessa tarifa vai acontecer, isso ainda está em discussão, então essa parte ainda não está definida de qual vai ser essa remuneração do lado do estabelecimento comercial, das pessoas jurídicas. O que tá definido nesse momento são essas 4 isenções para o usuário sacador. Só complementando, Rodrigo, as pessoas já têm os 4 saques hoje de graça, né, nas instituições, nos seus bancos, enfim, até no banco 24 horas. Aqui são 4 isenções adicionais, né? São 2 produtos diferentes. O saque tradicional não se confunde com o saque Pix. Então, você continua tendo os 4 saques gratuitos no saque tradicional e passa a ter também 4 saques gratuitos no saque Pix. E é o que a Priscila falou, né? A gente está conversando com muita gente. Agora, às 18 horas, eu vou ter uma reunião com o pessoal do varejo, né, para a gente entender o lado do varejo também, que vai ofertar esse serviço, para ver como é que a gente desenha essa remuneração. Então, a gente está trabalhando bastante, e até para compartilhar com todo mundo que está escutando a gente, na semana que vem, tá, agora em maio, né, primeira semana de maio, a gente está colocando em consulta pública tudo isso que a gente está falando aqui sobre o Saque Pix, né, então vai estar tudo transparente para a sociedade. Quem quiser contribuir nesse desenho, vai nos ajudar bastante, né? Então fica aqui também um convite para que todo mundo possa contribuir nesse desenho do Saque Pix, que semana que vem vai estar disponível para a população aí por meio da consulta pública. Maravilha. Me parece que é mais um movimento do que a gente chama de desmaterialização, a gente estava falando sobre isso, né? O ATM sendo desmaterializado, o caixa automático sendo desmaterializado, que é uma evolução em cima de uma evolução para a gente, né? Quando a gente olha, é bastante interessante. Deixa eu só ter certeza, hoje, um varejista que está interessado em oferecer essa função, ele tem que falar, ele deveria, hoje não, porque ela não está disponível, mas quando ela tiver, ele vai ter que conversar com quem? Com o Banco Central ou com a instituição financeira dele? Ele vai conversar com a instituição na qual ele tem conta, né? Ela que vai prestar o serviço de saque, vai precisar ter um contrato específico ou um adendo ao contrato atual já, né, para você receber o Pix, para que você possa ofertar esse serviço de saque. Então, basta procurar a instituição na qual você tem conta, a instituição na qual você recebe o Pix, conversar e passar a aceitar, passar a ofertar, né, o Saque Pix. E é obrigatório, toda instituição financeira vai ser obrigada a ter esse serviço? Ou essa discussão não chegou nesse ponto? Não, é facultativo, né? É facultativo, mas tem um ponto. Se você tem a conta na instituição A, e a instituição A não ofertar o serviço, você pode fazer um contrato com outra instituição, sem precisar abrir uma conta nessa instituição. Ela só vai fazer esse serviço de terceirização do saque, né? Então, você continua recebendo na instituição A, mas tem um contrato para prestação de saque na instituição B. Então, mesmo que a sua instituição não oferte, você pode procurar qualquer outra instituição no mercado. A gente vai tentar mapear, né, quem é que está ofertando o Saque Pix e divulgar no nosso site, para que isso fique bem claro, né, para que quem queira ofertar, né, o estabelecimento queira ofertar e não consiga facilmente por meio da sua instituição, converse com outra instituição sem precisar abrir uma conta na instituição para prover esse serviço de saque. Lembrando aos vários... Fala, Priscila. Lembrando que para a ponta do sacador, isso é de fato obrigatório, né? Então, todo usuário que tiver uma conta transacional e quiser sacar, o participante do Pix será obrigado a ofertar esse serviço. Maravilha. Eu ia também lembrar de outra coisa para os varejistas que estão nos assistindo hoje ou daqui a um dia, uma semana, 10 anos, que obviamente não existe imposto nesse processo.
do saque, né? Isso, contadores e advogados podem explicar, isso é uma posição fiscal simples, o dinheiro estava no caixa, o dinheiro está no banco, isso não é uma movimentação de produto ou serviço, não existe nenhum imposto vinculado, e o que já foi falado aqui, além do atrativo do cliente, né, a movimentação, o custo do dinheiro é muito alto, eu estava lembrando de posto de gasolina, né, que fica desesperado com movimentação de dinheiro, e vários deles reclamam que banco nenhum, né, gosta deles como clientes, né, porque você tem um movimento muito grande, posto é um dos exemplos para a gente dar. Mas bacana, acho que a gente já deu um desenho legal sobre o SacPix. Eu vou lembrar as pessoas que isso aqui é uma conversa interativa. A Dani já está dizendo maravilhoso, principalmente para quem tem conta digital. A ideia da conta digital é falar onde eu saco o dinheiro. Bem, vai estar resolvido para todo mundo e não instituição a instituição. Algumas instituições já tinham dado resposta a isso, a gente sabe, mas aí está resolvido para o SacPix. Mas a conversa também é baseada em perguntas. Se vocês tiverem perguntas para a Priscila, para o Breno, né, sobre a agenda evolutiva do Pix, por favor, fiquem à vontade, façam por aqui. Daqui a pouco a gente vai passear por essas perguntas. A gente tem muita coisa para falar, mas eu queria uma que eu acho que é super importante, e Priscila, não sei se começa com você, passa para o Breno, mas a ideia do QR Code pagador, né? Quer dizer, eu posso estar offline, eu posso não estar na internet, e mesmo assim eu vou conseguir usar o Pix. Como isso funciona e isso fica pronto quando? Porque essa eu quero saber. Quando essa eu estou ansioso para ver. Eu vou começar até dizendo que a gente está começando a se referir a esse QR como um QR offline, não um QR pagador, né? Até para não confundir, porque nós hoje como pagadores, né, usando o Pix, você eventualmente gera um QR ali no seu celular para receber, né? Então, a ideia é que a gente tem uma funcionalidade aí no Pix, em que você, mesmo de forma offline, consiga gerar um QR Code para iniciar um pagamento e não para fazer uma transação, né? Hoje, se você entrar no aplicativo lá da sua instituição, você pode gerar um QR Code. Esse QR Code você vai ter que apresentar para que alguém leia e consiga te fazer um pagamento. O QR offline é pensado para ser usado da forma oposta. Você, como um pagador, apresentará esse QR em algum estabelecimento comercial, por exemplo, que te permita ler. E aí a transação ocorrerá na ordem inversa. Quando vai ficar pronto, a nossa ideia, a gente está trabalhando já, né, nas especificações de como é que isso, dos detalhes de como a gente vai operacionalizar, e a ideia é que até o fim do ano isso esteja já, dezembro, né, Breno? Me corrija. Final do ano, né? Final do ano. Que a gente esteja com isso já pronto para ser implementado. Toda vez que a gente fala de data, de agenda evolutiva, a gente tem que dar uma respirada profunda antes de falar a data, porque são todas desafiadoras, eu sei disso. Né? A gente entrega na data, hein, Rodrigo? Vocês estão com esse histórico, né? A gente já fez essa brincadeira, quem dorme, né? Quem já desistiu de dormir, né? No Pix, né? Porque realmente ela é muito desafiadora a agenda. Os elogios já estão por aqui e as perguntas já começaram. Eu vou puxar Bruno, eu vou puxar a sua, Bruno, que é uma que a gente estava prevendo falar, mas o jeito do Bruno perguntar é melhor do que o meu. O Bruno quer saber o seguinte: quando é que o Pix vai virar cobrança e substituir os boletos? Isso ajuda muito os fluxos de caixa das empresas. Eu vou tirar o subsídio de boleto, porque eu sei que o Banco Central não quer substituir nada, ele quer dar mais opções para o cidadão, eu sei disso. Né? Mas então, vamos falar desse Pix cobrança. Qual é a ideia dele, como ele funciona e como ele agiliza a vida das pessoas? Vai lá, Pri, você que está tocando isso. De fato, a ideia não é que o Pix substitua o boleto, né? Não, é trazer mais uma opção para que os usuários possam fazer
pagamentos. E aí, a gente está entrando agora, em 14 de maio, com o que a gente chama aí de Pix cobrança, com vencimento, que é gerado através da API padronizada que o Banco Central especificou. Essa versão do QR Code dinâmico com vencimento, ele já traz diversas funções que um boleto tradicional traz. Por exemplo, a possibilidade do cálculo de multas, juros, descontos. Então, essas funcionalidades típicas de um boleto, elas já estarão disponíveis a partir agora do dia 14 de maio, né? Nós, para quem está antenado aí na agenda evolutiva, a gente tem aí também no segundo semestre o que a gente está chamando aí de Pix Cobrança 2, né? Faz parte, assim, na verdade, o Pix Cobrança 2 vai trazer, além do que já existe hoje, algumas outras funcionalidades ao que a gente já está colocando na rua agora em maio, né? Por exemplo, uma função de duplicatas para que, eventualmente, né, uma cobrança se torne negociável. Então, isso aí já está em discussão dentro do nosso escopo da agenda evolutiva no Pix Cobrança 2 para ser iniciado aí no segundo semestre. Você falou quem tá ligado no processo. E se eu não me falha a memória, ainda tem uma especificação de arquivo remessa e arquivo retorno, né, para ter uma padronização. Quem mexe com cobrança sabe que isso é o caos, né, em alguns aspectos de sistema. Isso acho que é um grande ganho para a gente. Bacana, né, já que soltamos a primeira pergunta, eu acho que as pessoas animaram aqui. Soltou a primeira, tem umas 20 já aqui. Eu vou seguir um pouco mais, daqui a pouco eu volto para as perguntas para a gente conversar. E, na verdade, eu acabei de ver uma que está específica aqui, que a gente ia trazer. É do Eduardo Passos. Ele está falando assim, ó, em relação ao estorno do Pix. Ok? E aí eu vou separar ela em dois pedaços na agenda evolutiva. A gente na agenda evolutiva está falando de estorno de Pix em caso de fraude, ou de indicativo de fraude, e ele está trazendo um outro aspecto do estorno, que é de chargeback, que eu vou segurar como parecido com cartão de crédito. Em relação ao estorno rápido do Pix, como é que está na agenda evolutiva? Além de fraude, tem outros canais de pedido de estorno? Isso não está na agenda evolutiva. O que a gente está criando é a devolução, né, por parte do próprio participante recebedor, quando você tem alguma suspeita de fraude, uma suspeita fundamentada, né, não diria nem suspeita, né, um indicativo forte que houve algum tipo de fraude, algum tipo de golpe, para que a instituição recebedora consiga devolver esses recursos. A opção de devolução pelo usuário recebedor já está disponível, né? Então, se eu faço uma compra, sei lá, no comércio eletrônico usando o Pix, chegou aqui em casa, veio com defeito, não foi exatamente o produto que eu imaginava, né? Eu tenho aquele período de 7 dias de desistência. Eu consigo devolver o produto normalmente e a loja na qual eu comprei aquele produto consegue me devolver o Pix facilmente, né? Aí é uma relação comercial entre eu, usuário, e a loja em que eu comprei, né? O Pix não se mete aqui no meio como o arranjo de cartão, né? Como as grandes bandeiras se metem, né? Se fosse numa bandeira, eu ligaria, eu não reconheço essa transação. A gente não vai trazer isso para o Pix. As equipes responsáveis por essa parte de chargeback nos emissores, nas bandeiras, são imensas, né? A gente não tem a mínima condição de trazer esse tipo de coisa para dentro do Pix. Funciona mais como uma facilidade para a devolução do financeiro quando existe desacordo comercial. E no final do dia, se tiver um desacordo que não for resolvido no âmbito do Pix, sempre tem a justiça à disposição das pessoas para que elas possam requerer o seu direito. Então, a devolução, a gente está falando claramente em relação à fundada suspeita de fraude, né? Acho que esse é o termo que está sendo usado, e é esse que está na agenda evolutiva, ainda para esse ano, para ano que vem?
para esse ano, já deve estar aí no final do ano também, um pouquinho antes do final do ano, setembro, outubro, já deve estar em produção. Maravilha. Priscila, a gente estava até um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, a gente estava aqui conversando sobre essa sensação de experiência do usuário, né? Como muda como usuário quando você trabalha com dinheiro digital, né? Com transferência digital, com Pix automático. E a gente vai ter, né, essa experiência sendo ampliada daqui a pouco com a ideia do iniciador de pagamento dentro do Pix. Então, como usuário, né, do sistema financeiro, muda muito a minha experiência. Como é que você vê esse desenho, esse cuidado que o Banco Central está tendo, né, com a ideia da experiência que o cidadão vai ter operando no sistema financeiro? O que a gente pode destacar desse processo? E o que dá para falar lá na frente do iniciador de pagamento em relação ao Pix? Nossa, pergunta bem ampla. Vamos lá. O iniciador de transação de pagamento é algo que, de fato, como você comentou, está sendo discutido lá no fórum do Open Banking, né? Ele não tem só a intenção de iniciar Pix. Ele tem a intenção de iniciar outros tipos de transação também, né? Então, aí já puxando essa sua pergunta do que é a experiência do usuário e no ambiente aberto, a ideia é que nós, né, como cidadãos e empresas também, tenham mais opções, né, que o mercado de fato esteja aberto para que diversas transações possam ocorrer de forma quase que transparente para o usuário final, né? Então, de alguma forma, a ideia, quando você diz aí qual a experiência do usuário, né? Um dos grandes exemplos eu brinco aqui, a gente brinca bastante aqui, porque eu sou a louca das chaves, eu tenho chaves em diversas instituições, chaves Pix cadastradas em diversas instituições, como ávida, obviamente, como ávida adotante do Pix, eu acabei abrindo contas em diversos IPs, por exemplo, né, e eu já tinha as minhas contas em instituições financeiras tradicionais, e aí, de vez em quando, eu me perco, né? Eu me perco ali, olha, pera lá, eu quero colocar, tenho recurso aqui, eu quero mandar para lá. Eventualmente, um iniciador de transação de pagamento que me oferte a solução de eu poder conectar tudo isso, seria uma coisa muito bacana, né? Hoje eu tenho, por exemplo, que entrar em 7 aplicativos, né? Eu entro de um, jogo para outro. Agora eu preciso, tenho cashback aqui, eu jogo para aquela outra instituição que está me oferecendo uma promoção. Eu vou poder ter isso de uma forma, né, muito mais transparente com essa entrada do iniciador de transação de pagamento, podendo mandar o comando para o participante onde eu tenho conta, né? Então, de um único lugar, eu poderia conectar toda essa minha rede de participantes do Pix e, inclusive, de participantes de outros arranjos de pagamento, que é a intenção que é o que o iniciador de transação de pagamento vai fazer. Então, do ponto de vista de iniciação, eu acho que é onde o Open Banking se encontra com o Pix, né? Assim, eu acho que no futuro a ideia, né, até por conta de agenda, dos projetos que a gente está tocando aí, né, nessa intersecção entre essas frentes, né, de Open Banking e o Pix, a gente vê que são muitos desafios e que deve haver algum tipo de evolução para que mesmo esses produtos que a gente está comentando aqui da agenda evolutiva do Pix, aos poucos também façam parte, né, desse ecossistema do Open Banking também, né, e que aos poucos o que a gente já está enxergando acontecer com uma transferência, também todos os outros casos de uso e esses produtos que a gente está discutindo aí da agenda evolutiva também façam parte aí do ecossistema. Rodrigo, Breno, eu sei que você vai aprofundar, mas deixa eu fazer uma bem rápida. Eu tenho um amigo da área de tecnologia que eu juro, ele me perguntou assim, você tem certeza que a equipe do Pix, do Banco Central, conversa com a equipe do Open Banking,
do Banco Central, eu falei, eu tenho certeza que eles conversam. Né? Porque essas coisas vão se unir, né, na frente e fazem parte de um desenho maior. Breno, pode continuar, eu só queria garantir para as pessoas que todo mundo conversa. A Priscila é nossa representante lá no Open Bank, ela estava gastando 4, 6 horas por semana, faz o quê? Desde fevereiro, março, em reuniões do Open Bank. Chamamos mais 2 da equipe para compor também, a gente está tendo reuniões em cima de reuniões com nossa equipe de TI, né, lá do DINF, com o pessoal do Departamento de Regulação do Open Banking. Ontem a gente definiu o modelo do iniciador no Pix, entre os 3 departamentos. Vamos levar para o Open Banking na segunda-feira da semana que vem, né? Vamos lá para o fórum do Open Banking, no fórum na governança, na estrutura de governança do Open Banking, apresentar esse modelo. Então, é interação o tempo todo, não tenha dúvida disso, a gente está sempre conversando. Eu só ia, né, já que você tocou no Jetsons lá no início, e imagine o potencial do iniciador. O iniciador, a gente não faz a mínima ideia de onde isso pode chegar. Imagine internet das coisas, 5G, iniciador de pagamento, que é o Open Bank, e Pix junto. Imagine a minha geladeira pedindo a comida, pagando com Pix na hora, quando acabar lá a minha cerveja, o meu leite, o meu queijo, qualquer coisa que tem na geladeira. Então, uma geladeira, né, uma marca da geladeira, obviamente não vai ser a geladeira, mas uma companhia que produz geladeira, potencialmente pode ser um iniciador de pagamento, e eu não vou fazer absolutamente nada. Eu, dono da geladeira, não vou fazer nada. Vou tudo programar, tudo. Acabou o determinado produto, ela já pede no supermercado, já faz o pagamento por Pix, e tudo funciona. Então, tem um potencial que a gente nem imagina, tá, de coisas que podem acontecer aqui no iniciador. Eu potencialmente gosto muito dessa ideia da minha geladeira comprar as coisas para mim e tá pago. Principalmente se a gente se entender em relação ao meu orçamento mensal. Né? Mas são essas ideias que a gente gosta de falar sobre elas. Né? Porque a soma de um pagamento instantâneo, né? E num processo de consentimento, é sempre bom lembrar as pessoas, né? Onde eu consenti, eu autorizei instituições financeiras, né? Iniciadores de pagamento, a me ajudar a facilitar a minha vida, tá ótimo. E, Priscila, eu também tenho milhares de chaves. Inclusive, eu estava fazendo uma enquete, quem tinha chave aleatória? Eu falei assim, só eu tenho chave aleatória nos bancos, né? Só eu tenho, porque eu tenho CPF, mas eu tenho muita chave aleatória. E nas aleatórias, então, eu me perco o tempo todo, eu fico lembrando se é aleatória, se não é aleatória, eu quero alguém que controle isso para mim, facilite minha vida. Acho que o iniciador de pagamento tem muita chance de fazer isso. Estou nessa aposta conjunta. A gente está falando de algumas coisas até futurísticas, mas eu queria pegar uma que está na agenda evolutiva do Pix, que é assim, hoje, com um cartão de crédito e débito, a gente já paga por aproximação. Está vindo o Pix por aproximação. Quando a gente lê, né, na agenda, fala assim, para dar mais facilidade, conveniência, faz todo sentido, e atender casos de uso específicos. Como é que vocês veem, né, esses casos de uso? Como é que o Pix por aproximação deve ser usado ou pode ser usado? O Pix por aproximação, ela tem uma proximidade grande com o que a gente comentou antes ali do QR offline, né? O que, em termos de fluxo de pagamento, é a mesma coisa, tá? A diferença aqui no Pix por aproximação é a tecnologia, né? Quando a gente comentou ali atrás sobre o QR offline, em que eu vou, né, meu celular ali, eu gero meu QR e alguém vai ler, essa etapa de eu gerar meu QR e alguém ler, vai ser alguma outra tecnologia, né? A gente está estudando 3 tecnologias agora que são o NFC, o Bluetooth e o RFID. A gente não bateu o martelo ainda de qual tecnologia, de fato, a gente vai adotar dentro do Pix, isso ainda está em estudo, mas a ideia seria, e aí talvez um bom exemplo é a sua tag de carro ali, né? Você ter algo como que possa identificar, né, alguma tag, alguma coisa e que seja assinada, seja segura, seja autenticada, que a gente tenha limites naquilo ali,
mas que uma leitura de uma tag te permita fazer um Pix, por exemplo, no pedágio ou num estacionamento, né? Então, o que diferencia aí, né, essas 3 tecnologias que a gente está comentando é se vai ser uma tag ou se vai ser o Bluetooth no seu celular, ou e qual vai ser, de fato, essa tecnologia. A gente até... nas nossas reuniões aí, brinca que eventualmente, né, em vez de ser a sua tag, uma tag ou NFC Bluetooth, no futuro pode ser, né, seu rosto. Alguém lê o seu rosto, né, aquilo é um Pix por aproximação do seu rosto em algum mecanismo que consiga ler e detectar ali, né. Então, eu acho que a ideia é essa, do Pix por aproximação. Priscila, você me fez me lembrar uma frase que eu lembro do Breno, quando a gente estava conversando lá atrás, de a placa do carro ser um identificador, a placa do carro, né, ser, né, a chave que abre o pagamento do estacionamento, por exemplo, né, e a gente, nesse comando, né, ter mais uma possibilidade de uso. Eu não quero confundir as pessoas, mas eu queria juntar algumas coisas muito para empresas aqui, porque a gente tem algumas perguntas sobre, né, empresas. O uso do Pix nas empresas. Então, a gente tem o Pix garantido, né? A gente tem o Pix cobrança e a gente tem o débito automático via Pix. A gente já falou de algumas, eu vou começar de baixo para cima. O débito automático, eu sei que a agenda está mais, né, para começar a gente discutir no final do ano o débito automático e começar a implementar isso em 2022. Mas qual a função, né, e por que ele vai melhorar esse ecossistema de pagamento? O débito automático tem hoje o problema de que, para uma empresa ofertar o débito automático, ela precisa fazer convênio com cada banco, né? Então, a empresa faz ali meia dúzia de convênios, principalmente com os grandes bancos, pega ali uma porcentagem significativa da população e está satisfeita. O cliente da instituição digital, o cliente da instituição menor, ela não consegue colocar a sua conta em débito automático porque a empresa, né, é custoso para a empresa, né, fazer esses contratos bilaterais, ela não faz. Então, com o Pix, você acaba com esse contrato bilateral. É simplesmente você ser cliente de algum participante do Pix, você vai conseguir liquidar suas contas todo dia 1, dia 2, enfim, todo dia que vencer a sua fatura. Então, a gente diminui os custos e democratiza o acesso a todas as instituições do Pix, caso uma empresa queira ofertar, né, as suas faturas recorrentes ali em débito automático. Isso aqui é uma evolução, como você falou, que a gente começa a estudar no final do ano para implementar no ano que vem. Então, a gente já vê ganhos aqui bem claros quando a gente conseguir implementar isso aqui no Pix. Automático, porém não garantido. E aí é um outro espaço, né, que as empresas estão muito interessadas, assim, né? Como é que funciona um Pix garantido? Trava dinheiro da pessoa lá na ponta, né? Alguém se responsabiliza por esse crédito? Qual o impacto que a gente enxerga, né, para as empresas? E, de novo, agenda evolutiva, isso está mais ou menos para quando? A gente vai começar a discutir o Pix garantido aí no segundo semestre, né? Da mesma forma como a gente comentou aí que na agenda evolutiva o iniciador de transação de pagamento é onde o Pix encontra com o Open Banking, no Pix garantido é onde pagamento encontra de alguma forma com o crédito, né? Hoje, por exemplo, a gente tem Pix agendado. Você pode já entrar em aplicativo e agendar um Pix como se fosse uma TED, né? O que acontece é que se chegar no dia que você fez o agendamento e você não tiver saldo na conta, esse Pix não vai, né? A ideia do Pix garantido é que, olha, você se comprometeu a fazer esse Pix numa data futura, não tem volta, né? Então, de alguma forma, a gente está desenhando, né, quais são as possibilidades de até a gente tem aí alguns desafios normativos com relação ao crédito pelos tipos de instituição, né? Hoje, atualmente, só podem conceder créditos instituições financeiras, sociedades de crédito direto, sociedade entre pessoas, mas instituições de pagamento não podem. Então, a gente ainda tem questões que a gente precisa resolver do ponto de vista normativo e também do ponto de vista do fluxo de pagamento, como é que isso vai acontecer, né?
Mas a gente já tem algumas ideias preliminares, mas não tem nada super definido, porque, de fato, vamos começar a discutir no segundo semestre. E o impacto maior é nas compras parceladas? É assim que a gente está vendo o uso do Pix garantido na ponta? É isso, né? O Pix garantido, ele vem ali como para aproximar um pouco mais o Pix do cartão de crédito e permitir o parcelamento de compra. Então, o estabelecimento vai poder ofertar ali o parcelamento, vai inclusive, né, o parcelar lá em 10 vezes. Ali vai ser um direito de recebimento, né? Você vai poder antecipar, vai ser recebível, como você vê hoje no cartão, vai poder registrar esse recebível. A gente tem uma ideia aí de trazer também duplicata aqui para dentro do Pix, para poder registrar e poder comercializar no secundário. Então, o que a gente tem aqui do ponto de vista de quem está comprando, né, do consumidor, conseguir parcelar suas compras usando o Pix, do ponto de vista do estabelecimento, ofertar essa modalidade de parcelamento e de posse, né, de um Pix garantido, conseguir também negociar esses recebíveis no mercado secundário. Bacana. A gente sabe que na indústria financeira, comparando com cartão de crédito, né, você tem o interchange, você tem o pessoal chama de rebate, assim, né, no cartão. E no Pix, pelo menos até onde a gente não viu nenhuma discussão sobre isso. Existe essa discussão? Não existe essa discussão no Pix garantido? E se não existir, você acha que vai desestimular o uso? Não existe, não vai existir, já está previsto no regulamento que não pode haver qualquer tipo de cobrança de tarifas entre participantes do Pix. Então, isso não vai existir. Assim, o Pix, a princípio, né, não incentiva os bancos, né, a ofertarem milhas, pontuação, porque a tarifa de intercâmbio é que permite essa oferta, né? E é isso, né? O Pix tem as suas características, os seus benefícios, os seus custos. O cartão de crédito tem seus benefícios, seus custos, e aí vai depender muito da escolha de quem está na ponta, né? Tanto do vendedor ofertar, quanto do comprador escolher o pagamento, né? A ideia aqui não é substituir nem nada, é realmente dar opção. Porque hoje, para eu fazer um parcelamento, hoje a gente está vendo propaganda na televisão de fazendo parcelado no boleto. Né? Eu falei, o boleto não foi criado para se fazer parcelado, o pessoal já está indo para o boleto. Então, a ideia, por quê? Porque quer pegar aquela camada da população que não tem acesso ao cartão de crédito. Né? O cartão de crédito ainda é um instrumento cujo acesso ainda é bem complicado e caro. Né? Então, o Pix vem para facilitar um pouco mais, né? As pessoas que têm qualquer conta em qualquer instituição participante vai poder fazer um Pix garantido. E vai ser um instrumento desenhado para permitir o parcelamento em adição ao cartão de crédito, sem ter a pretensão nem o objetivo de substituí-lo. Eu gosto de reforçar isso, né? Acho que o mercado, a gente fica olhando para os instrumentos e fala assim, vai matar o boleto, vai matar o cartão de crédito, vai matar, vai substituir. E o Banco Central está com essa tranquilidade, dizendo, amigos, são coisas diferentes, né? Quem vai decidir isso é a população, a sociedade, as empresas, o que for melhor, é mais uma possibilidade de arranjo. Vou falar uma coisa, Rodrigo. A gente aqui, quando eu entrei no Banco Central 15 anos atrás, se a gente falasse, eu trabalhava no departamento de sistema de pagamento, se a gente falasse o nome cheque, a gente era demitido ali do departamento. Tem 15 anos do trabalho, tem 15 anos que a gente tem o som de vamos matar o cheque. E não se concretiza, né? O cheque tem o seu nicho de mercado, as pessoas usam o cheque para determinadas transações e, naturalmente, se os meios de pagamento forem evoluindo para cobrir esses casos de uso, o cheque vai morrer. Não adianta nada eu dar uma canetada e deixar o caso de uso do cheque sem ninguém para ocupar o espaço. Então, isso é um processo natural, sem que o Banco Central precise, de fato, interferir. Maravilha. O Bruno está dizendo que utiliza cheque até hoje, já está dando risada, né? Porque essa é a coisa que você não conta para ninguém, né? Que usa cheque, mas a gente usa cheque também. E o Bruno também fez uma pergunta específica, assim, ó. Vai ter limite o parcelamento, limite de valor, quantidade de parcelas? Existe algum desenho prévio? Ou pelo menos o mercado está sinalizando isso quando conversa com vocês? Em relação ao garantido? Priscila, acho que pode... A gente ainda não chegou nesse nível de detalhe, tá? Para chegar nesse nível de detalhe, a gente precisaria ter um modelo um pouco mais fechado que a gente não tem, né? Então, essa seria a segunda etapa aí do desenho do modelo do que seria o Pix garantido. Então, de fato, não temos. Ok. A gente tem uma coisa na agenda evolutiva que eu sei que ela está muito próxima,
literalmente para depois de amanhã, mas eu acho que no contexto vale a pena a gente falar que os recursos do auxílio emergenciais poderem ser movimentados pelo Pix. Está confirmado? É dia 30 mesmo? E qual é o caso de não uso? Qual é a exceção? O que a gente não vai poder fazer com esses recursos utilizando o Pix? Confirmado, a partir do dia 30 de abril, né, quem recebeu os recursos do auxílio emergencial na conta da Caixa, né, na conta de poupança social digital da Caixa, vai poder movimentar os recursos por Pix, só não pode para conta de mesma titularidade, né, tem um problema de identificação de quem está recebendo, que tem toda a regra na medida provisória de que você não pode usar esses recursos do auxílio emergencial para pagar dívidas ou para pagar tarifas do banco, né? E normalmente quando você recebe esses recursos, se estiver negativo, o banco já pega esses recursos. Então, como ele não consegue identificar que se tratou originalmente de um auxílio emergencial, a gente vedou, né, essa prática de transferir o Pix para conta de mesma titularidade, mas eu consigo pagar um Pix por QR Code, eu consigo transferir o recurso para meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, para qualquer outra pessoa, desde que a conta não seja também minha. Para qualquer participante do Pix, obviamente, né? Maravilha, maravilha. Então, vou fazer meus checks das coisas que estão para acontecer, para ver se está tudo bem com a agenda e todo mundo ficar sabendo. Inclusão da conta salário na lista de contas movimentadas pelo Pix. Confirmado? Confirmado agora para esse primeiro semestre ainda, a gente já está em fase final de elaboração dos normativos, para possibilitar, né, a portabilidade via Pix e também a partir dessa portabilidade, você conseguir fazer, a gente está definindo os detalhes, né, como é que faz a movimentação para fora da conta salário, né, para entrar, não entra, por definição, conta salário não define, não aceita, né, nada, não aceita cash-in, né, digamos assim, mas para você fazer as movimentações de saída, a gente está estudando a melhor forma de fazer isso dentro da conta salário. Maravilha. Essa altura do campeonato, eu vou ter que falar para as pessoas e para vocês que estão nos assistindo, a gente tem 3 minutos só de conversas finais, que é um nada, né? Tem mais coisa, tem mais detalhe, tem mais Jacksons, né? Tem coisas de futuro que a gente gostaria de ver. Eu vou fazer só para uma confirmação rápida. O Pix agendado vai poder ser usado para pagamento recorrente? Veja bem, hoje você pode, né? Só que se você não tiver saldo, o estabelecimento, a empresa, né, que está ofertando isso, não tem garantia nenhuma de que vai receber aquele recurso. Então, poder pode, sim, sem problema nenhum, mas só com o Pix garantido que você vai ter essa garantia de recebimento. Eu quase respondi assim, o Pix está sendo usado para paquera. Então, amigo, se você se permitir, né, você manda 1 centavo para a pessoa para mandar um oi sumido. Né? Você vê o que as pessoas fazem com o Pix no Brasil. Então, a gente tem só 2 minutos para encerrar. É uma pena, as pessoas já dando os parabéns pela nossa conversa. Super feliz aqui com a conversa. Eu vou deixar, então, esses minutos finais para um encerramento, Priscila e Breno, assim. Eu gosto de ver a visão de futuro de vocês, né, de ouvir assim, o que vocês querem, o que vocês esperam do Pix, dessa agenda evolutiva, e o impacto que a gente sabe que ele vai ter na sociedade. Então, acho que é um pouco disso. Priscila, Breno, quais as expectativas de vocês para esse futuro do Pix? Acho que o primeiro, eu até estou vendo aqui, vi algumas perguntas aqui, eu acho que o futuro próximo que a gente vê o aumento na adoção para PJ, né? A gente viu, você bem brincou aí, né, de que o Pix foi usado para paquera, ou seja, você vê que entre as pessoas isso já está muito difundido, até de uma forma inesperada, a gente diria, né? O que a gente espera nesse futuro próximo é aumentar, de fato, a adesão, né, dos estabelecimentos comerciais, integração com sistemas de automação, com ERPs. Então, a gente espera, né, nesse futuro próximo, inclusive com a inclusão desses novos produtos da agenda evolutiva, é o que a gente espera ver, pelo menos nos próximos meses e anos, né, nesse ano.
É trazer casos de uso para o Pix, né, Rodrigo? É isso que a gente trabalha aqui no dia a dia, a gente precisa incrementar os casos de uso, trazer coisas que se adequem às necessidades das pessoas e das empresas, foco nessa necessidade das empresas, né, que para as pessoas a gente tem uma sensação que muita coisa já está funcionando, para as empresas a gente precisa trabalhar cada vez mais, e a gente entregar o que a gente prometia lá atrás, né, que o Pix possa ser utilizado para qualquer compra ou transferência que você queira fazer hoje. Então, se você está fazendo alguma coisa e o Pix não suporta, é nessa coisa que a gente vai trabalhar para que o Pix possa suportar o que ainda não é suportado pelo Pix. Maravilha. Eu queria só confirmar e reafirmar que o Brasil tem um dos melhores sistemas de pagamento instantâneo do mundo. Isso tem muito de aprendizado, de busca, de benchmarking, né, de conversa e abertura com o mercado que o Banco Central teve. E a gente pode falar do Banco Central, que a gente a gente é só a federação de servidores, né, então a gente não está fazendo elogio próprio. Para a gente é um orgulho poder acompanhar isso de perto, desde a construção do LIFT, de pagamento instantâneo, de Pix, já com o olho na moeda digital brasileira, que essa é uma outra conversa, no CDB brasileiro, outro caso de uso, outra história, e a gente adiantou tanto algumas coisas com o Pix, com o Open Banking, né, que a gente não está com essa pressa, a gente sabe disso, mas que bom que a gente está com um sistema financeiro cada vez mais justo, cada vez mais inclusivo, e na minha opinião, a tecnologia e a parte digital tem ajudado muito nisso. Para todos que participaram dessa conversa maravilhosa, eu agradeço. As pessoas estão aqui, continuam agradecendo, né, as informações, o que a gente conversou. Então, obrigado, Priscila, obrigado, Breno, obrigado, Lívia, mais uma vez, por organizar essa conversa assim para a gente lá da Fenasbac, e até a nossa próxima conversa. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.